A Siemens sabe que a sua ideia vale muito. E todo o seu esforço precisa se transformar rapidamente em produto e gerar valor. Sua ideia, sua startup, sua empresa incubada precisa acelerar para acompanhar as tendências de mercado. Se você tem uma grande ideia ou um grande projeto, deixa a Siemens te ajudar a realizar esse sonho. A Siemens está disponibilizando todo o portfólio de soluções digitais do Accelerator e também a nossa equipe de especialistas para ajudar empresas como a sua a evoluírem, tendo acesso ao que há de mais tecnológico e transformação digital no mundo para competir de igual para igual com as maiores empresas do mercado. Porque é agora que você mais precisa desse apoio. E é agora que estamos prontos para acelerar. Compartilhe sua ideia, ela vale a pena. Startup com Siemens. Opa, tudo bem, gente? Boa noite. Já me ouvem? Dá um sinalzinho aí se vocês me ouvem. Legal. Sim. Ótimo. Bom, gente, boa noite. Obrigado pela presença aí no nosso evento hoje, Acelerando o Futuro com as Startups. É um prazer poder estar falando aqui para as empresas, para as nossas startups, sobre um processo. E o momento é super prudente, né? O momento é maravilhoso para a gente estar discutindo como acelerar e como inovar com as startups ainda mais, né? E só para a gente contextualizar, né, o ambiente que a gente está vivendo hoje, né, o dia de hoje, é bem interessante. Eu sou o Ciro Diel, eu sou cofundador do Inovi, sou conselheiro do Inovi, que é o Instituto de Inovação de Vinhedo. Minha carreira toda foi construída na indústria de tecnologia, então eu sempre estive muito perto tanto das indústrias, das empresas pela área de inovação, como da área das empresas que começavam as startups, né? E a gente fundou, há alguns anos atrás, esse Instituto de Inovação para trazer, principalmente para a região que a gente vive aqui, inovação às empresas, né? E então eu que vivi muito nesse modelo de transformação digital, não é nada novo, né? Não existe nenhuma apresentação que a gente faça que não tenha que falar sobre a transformação digital. E contextualizando o ambiente, eu acho bastante interessante o mundo e o momento que a gente vive. Não é muito longe, né? A gente está vivendo verdadeiro, principalmente para vocês que são startups, um verdadeiro MBA de gestão de empreendedorismo em pouco tempo, né? Se a gente voltar no tempo 2, 3 anos, 2018, 2019, que momento que a gente vivia 2018, 2019, vamos esquecer assim sobre a ótica da saúde, mas momento empresarial que a gente vivia. Juros baixos, alto poder de investimento, muito dinheiro, liquidez no mercado, todo mundo acelerando as startups, as empresas mais do que nunca pensando nas suas transformações digitais, que já estavam relativamente um pouco atrasadas, mas acelerando, não com a velocidade que desejava, e o modelo do ecossistema fluindo ao redor do mundo, né? Portugal, Canadá, nós mesmos aqui no Brasil, acelerando esse processo. Fast forward, 12 meses depois, pandemia, 2019, mercado em restrição, todo mundo com uma dúvida do que aconteceria no futuro, qual é o tamanho do futuro, do impacto do futuro, o crescimento foi afetado, as startups foram afetadas, as empresas não sabiam se faziam investimento, então imagina, é que foi aquele momento de dúvida. O mundo remoto acelerou a transformação digital, ao mesmo tempo as empresas não tinham liquidez nesse momento para investir em inovação, as startups que estavam começando a ganhar atração se veem com questionamento, as startups que estavam nascendo, buscar investimento em meio à pandemia era, dependendo do setor, super questionável, então ficou todo mundo, como todos nós ficamos, perdidos, né? E muitas das indústrias tiveram que acelerar, assim, quase que a transformação digital que era para ter sido feita em 10 anos tiveram que ser feitas em 12 meses. Claro, não foi ideal, mas foi o que dava para ser feito. E as startups também tentando se adaptar nesse mundo maluco que a gente vivia de pandemia e de empreendedorismo. E agora, por que eu acho que o momento é super propício? Toda a sinalização é positiva.
a gente está saindo, alguns países mais rápido que outros, mas as economias estão sinalizando. O próprio Brasil, que foi um pouquinho mais... está um pouquinho mais atrasado na recuperação da economia, pela vacinação, etc., a gente sabe bem, mas o próprio Brasil está sinalizando com crescimento no PIB de 4%, e pode ser até 5% de crescimento. Então, a gente vai viver uma onda quase que inversa da pandemia. Inovação, aceleração, startup, e num período de tempo mais curto, porém um período de economia muito mais aberta, uma economia mais crescente. Então, a gente está vivendo um momento agora inverso que a gente viveu em 12, parecido com o que a gente viveu há 24 meses, mas por isso esse tema do nosso papo de hoje, como a gente vai acelerar ainda mais com as nossas startups, né? E isso ao redor do mundo, tanto setor público, empresas, cidades, empresas, ou seja, a gente vai viver uma onda de inovação muito baseada na experiência que a gente viveu de pandemia. Então, como é que a gente se prepara para o mundo, um novo normal, como dizem aí, né? Mais desintermediado, colaborativo, e isso vai demandar muito das nossas startups. As startups também vão ter que aprender a se adaptar a esse mundo de inovação mais rápido, inclusive, do que elas mesmas vinham construindo com modelos agile, os scrums, toda aquela parte de metodologia a isso, né? Então, esse é o papo de hoje. Eu acho que ele é super prudente, o momento é ideal para as empresas e para as startups, e a gente queria debater isso aqui. E a ideia não é trazer só experiência, porque a gente queria trazer hoje aqui é uma experiência bastante mista, prática e de referências que pudesse trazer muito conteúdo para todos nós que estamos aqui. E a gente nomeou aqui um time de craques, né? E eu vou apresentar o time de craques agora, eu queria chamar um a um e que cada pessoa pudesse contar um pouquinho o que está fazendo, o que é a empresa, no que ela está investindo o seu tempo de trabalho. E aí a gente, ao longo do debate, a gente vai fazendo as perguntas e vai se adaptando. Então, eu queria chamar aqui, em primeiro lugar, a Raquel Cardamone. Raquel é uma da fundadora e CEO da Bright Cities, bem interessante. Ela vai contar aqui, mas, dentre outras coisas, a Bright Cities ele realiza diagnósticos para medir maturidade das cidades e das cidades inteligentes e traz muito contexto, muito conteúdo para a cidade, muita oportunidade para as cidades se localizarem, né, nesse novo mundo. A cidade funciona como uma empresa, né? Cada cidade vai funcionar como uma empresa, e ela tem, como a Bright Cities, essa liderança em ajudar essas cidades, aos cidadãos. É uma plataforma de impacto, sem dúvida nenhuma, para a cidade e para os cidadãos. Mas aí quem é melhor para contar isso para a gente, o que ela está fazendo, se apresentar em primeiro lugar. Raquel, bem-vindo, boa noite, muito obrigado por aceitar aí estar nesse debate hoje. Conta um pouquinho da Bright Cities também para a gente. Obrigada, Ciro. Obrigada, Inovi, pelo convite, Siemens, né, para esse evento. Eu sou Raquel Cardamone, especialista no conceito de cidades inteligentes. Eu sou pesquisadora pela Unicamp no tema e professora, né, no curso da Unicamp de cidades inteligentes. Sou uma apaixonada por gestão pública e por tecnologia. E eu, né, ao longo dos últimos 6 anos, consegui unir essas duas coisas na plataforma Bright Cities. Sou uma startup, então também, né, tem tudo a ver com o assunto de hoje e dividir um pouquinho da experiência, tanto que eu tenho como ser uma startup empreendedora aí na região, mas também, né, com todo esse resultado dos diagnósticos que a gente desenvolve na Bright Cities. A Bright Cities é uma plataforma online, brightcities.city, que reúne aí dados de cidades do Brasil todo e do mundo. A gente consolida dados oficiais, né, dados publicados, e a gente desenvolve um diagnóstico mapeando quais são as áreas aí prioritárias de melhoria das cidades, a mobilidade, segurança, saúde, educação, e a gente ajuda a cidade a encontrar os caminhos, quais soluções existem para, né, melhorar os desafios aí que a gente tem. Então, um pouquinho do que a gente faz, a gente usa uma plataforma tecnológica que tem um potencial grande, né, de ser escalável, por isso a gente é considerado uma startup, é um prazer estar aqui discutindo sobre experiências para acelerar o futuro. Obrigado, parabéns pela iniciativa, Raquel. O pessoal já colocou aqui
o endereço do site, quem tiver curiosidade do Bright Cities, o pessoal já vai colocando aqui no chat. E, por favor, gente, eu esqueci de fazer os anúncios, né, do patrocinador, e mandem suas perguntas pelo chat a hora que vocês quiserem aqui, tá? E a gente, no final, vai respondendo de acordo com as perguntas que vão chegando, a gente vai tentando endereçar essas perguntas a cada um dos debatedores, tá? E, bom, apresentada a primeira Raquel aqui, a primeira CEO aqui do grupo, eu gostaria de apresentar também a Flávia Jones, está falando lá dos Estados Unidos, né, Flávia? Com a gente, a Flávia é da Siemens, e tem tudo a ver com as startups, né? Ela está assim numa das atividades mais prazerosas, que é fomentar o ambiente de startups através da Siemens. Mas conta para a gente, Flávia, o que você está fazendo hoje, como é que as startups podem contar aí com a Siemens no dia a dia? Bom, primeiramente, obrigada por eu estar participando desse debate nosso. Meu nome é Flávia Jones, eu trabalho para a Siemens já há 5 anos. Hoje eu estou tomando conta, junto com o time de Solid Edge, desse programa de startup. Eu tomo conta das startups que aplicam no nosso site para o programa. E eu ajudo ainda mais quando é do Brasil. Eu tomo conta de todas as aplicações das Américas, tanto Canadá, Estados Unidos, Central America ou South America. Então, eu estou aqui para ajudar vocês a nos ajudar, porque o sucesso da gente depende do seu sucesso também. Então, se vocês precisarem conversar a respeito de como aplicar para a startup, por favor, venha falar comigo. Legal, Flávia. Boa noite. Que horas são aí, Flávia? Agora são 4h15 da tarde. Tá tranquilo. Aqui já é 6h15, já estamos pensando em... Hoje ainda não sextou, quintou aqui, né? Então, a gente já está um pouquinho mais adiantado que você. Isso. Muito obrigado, viu, Flávia? Muito obrigado por ter aceito aí o papo de hoje. Imagina. E o terceiro debatedor também foi escolhido a dedo, que é o Pedro Chamochumbi. Pedro, ele é um baita especialista de ecossistema de startup que de alguma maneira bem estruturada aconteceu lá na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, para aqueles que não conhecem. O Pedro hoje ele é um agente de inovação. Olha que bacana, ele nasceu dentro do mundo de startups, do ecossistema de startup, e hoje é um agente de inovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Piracicaba. Então, olha que legal, ele está do lado também, aqui a gente está fazendo um grupo que entende do que precisa ser feito na cidade, um grupo de empresários aqui com o Siemens falando de como a indústria pode auxiliar as startups, e aqui alguém do outro lado da poltrona, ou seja, dentro de uma cidade, dentro de uma secretaria, que tem a responsabilidade de fazer o que a Raquel ali recomenda para a cidade, que é o Pedro. Pedro, super bem-vindo, obrigado. Ponto positivo para o Pedro, né? Pedro é de Piracicaba, é meu conterrâneo, eu sou nascido em Piracicaba, estou muitos anos fora, mas seja bem-vindo, Pedro. Conta um pouquinho da tua atividade, do desafio que você está tendo aí no dia a dia, principalmente agora na iniciativa pública. Grande Ciro, boa noite. Boa noite a todos com Bright Cities, a Flávia com a Siemens, e o Ciro aí à frente, né, do Inovi, e todos os amigos que nos acompanham. Uma alegria estar com vocês nessa noite fantástica para colaborar, né, compartilhar inovação. O meu papel como agente de inovação hoje é catalisar os processos de apoio, né, à transformação digital no município, considerando aí todas as dimensões, né, não só na dimensão do indivíduo, do empreendedor, né, também no apoio na transformação digital e na cultura inovativa nas universidades, apoiando aí programas de apoio, né, à pesquisa inovativa, né, e no fortalecimento dessa cultura de inovação, apoiando a criação de ambientes de inovação. Piracicaba é uma cidade muito rica, né, muito forte, nesse contexto, tem uma ciência de base muito forte, né, também uma indústria de base muito forte, e agora se prepara com esse olhar para o futuro, para consolidar essa nova indústria de base criativa também, né, com essa pegada hard science, think tank que nós temos aqui,
e com esse olhar para cidades inteligentes também, abre, né, essa nova sessão no poder público, com essa nova gestão, com a entrada do atual prefeito Luciano Almeida, com esse novo olhar, né, para as cidades inteligentes, integrando aí diversas frentes de trabalho, esforços públicos, para fortalecer o ecossistema de inovação. Então, poder hoje estar com vocês aqui é a possibilidade de fortalecer ainda mais esse ecossistema, né, integrando aí a visão das cidades inteligentes, dos suportes que a Siemens pode nos oferecer para o desenvolvimento das soluções, né, não só para startups, mas empresas que querem inovar mesmo, grandes corporações estabelecidas. Nós temos um cluster aqui muito bom. Então, muito feliz em estar hoje acelerando a inovação com todos vocês aqui hoje. Opa, super, Pedro. Temos bastante perguntas aí de como a gente pode acelerar a inovação aí com as startups, tá? Eu vou começar pela ordem, depois a gente vai fazendo um bate-bola, mas já que a gente está falando no cenário macro, né, do macro para o micro, eu queria fazer uma pergunta para a Raquel. Raquel, então, sim, todos esses diagnósticos que vocês têm feito, eu entendo que não só no Brasil, é um benchmark mundial que vocês têm, a comparação, toda essa maturidade, essa matriz de maturidade. E conta para a gente, então, aqui, o que vocês identificaram, quais são, assim, os principais desafios, assim, 2, 3, 4, você pode nomear, assim, os pontos principais de desafios que as cidades hoje, vocês veem que as cidades enfrentam hoje, as cidades, principalmente as cidades brasileiras, se você pode dar esse benchmark aqui para a gente, tá? Muito legal e boa pergunta, né? Num momento, né, bem crítico também que a gente está vivendo, mas só para contextualizar, para a gente entender, né, a questão de cidades inteligentes. Cidades inteligentes, o conceito é a absorção, né, de tecnologia e inovação pelas cidades, para que a gente possa entregar serviços cada vez melhores e mais eficientes, né? Os serviços públicos, o atendimento ao cidadão, para que a gente tenha aí, né, qualidade de vida, mais qualidade de vida, né, nos centros urbanos. E aí, quando a gente fala disso, a gente também retoma, né, o porquê que a gente chegou até aqui, né, no caos, né, de cidades, e também na complexidade que é fazer a gestão de uma cidade. É bom que a gente tem o Pedro aqui também, que vivencia isso. Não é fácil por quê? Porque houve um crescimento muito rápido da urbanização, então muitas pessoas, né, indo para os centros urbanos de uma forma muito acelerada, e todo o atendimento de serviço aí teve um desafio grande para você poder gerar, né, atendimento de saúde, infraestrutura, mobilidade, né, houve, né, com isso uma degradação ambiental, a gente tem problemas, né, em relação ao sistema de saúde. Então, tudo isso gerou uma complexidade muito grande em atender muito bem esse cidadão. Então, os desafios são como eu gerencio, né, essa chegada esse crescimento de pessoas na cidade, como que eu faço com que ela tenha um transporte público ideal, como que eu tenho, né, não tenha degradação, tenho toda a parte de meio ambiente sendo bem atendida, como eu tenho um sistema de saúde que eu possa atender todo mundo, toda a parte de educação. Então, assim, a complexidade de você gerenciar uma cidade que recebeu muita gente, uma grande urbanização, que trouxe, né, os grandes desafios que a gente vê hoje. Então, quando a gente fala de cidades aqui no Brasil, a questão do tema, né, depende muito do tamanho da cidade, mas a gente passa, né, prioritariamente aí pela área da saúde, da área da educação, né, desafios aí na área de mobilidade, nos grandes centros, e a área de segurança. E, obviamente, nesse momento, né, pandemia, pós-pandemia, ou ainda em pandemia, a gente teve também um impacto muito grande, né, tanto na área da saúde, né, que a gente teve diretamente, como também na área da educação e todos os outros. Claro, a questão de desafios que a grande urbanização trouxe para as cidades e como a gente vai falar hoje aqui, como que a tecnologia pode nos ajudar aí a solucionar isso e fazer com que a gente, né, acelere e entregue aí serviços melhores. Legal. Isso representa muita oportunidade que virá, né, para cidades inteligentes. E deixa eu fazer uma pergunta que é até uma curiosidade, tá? Não é de hoje que eu tenho essa curiosidade, é de algum tempo, né? Diferentemente das empresas, é muito difícil você colaborar com o seu concorrente, né? Hoje em dia, o mundo fala muito em competition, às vezes você colabora, às vezes você concorre, mas é muito difícil que a gente pudesse falar, eu e meu concorrente, falar, vamos dividir a contabilidade, vamos dividir o recrutamento para que
o meu recrutamento tem uma certa ociosidade, o seu também, mas eu acho que faz todo sentido. Como é que você vê, Raquel, esse aspecto de colaboração? Eu penso assim numa startup que, por exemplo, está pensando em entrar numa área que não é muito comum. A gente vê muito pouco startup pensando em inovação e em atender setor público. Por outro lado, as cidades funcionam de uma maneira super parecida. No Brasil, nós somos, se eu não me engano, 5.546, mais ou menos isso, cidade. Então, seria 5.540 clientes que poderiam ter na tua carteira aqui, levando uma solução. Você entende que, de alguma maneira, e fora com as experiências, existe uma colaboração entre essas soluções? Por exemplo, uma startup poderia pensar, olha, eu vou entrar, por exemplo, numa prefeitura de Piracicaba e, de repente, essa prefeitura colabora com a prefeitura vizinha, colabora, e isso vira um ecossistema positivo? Você vê isso como, na prática, como factível? Sim, é uma possibilidade, né? Quando a gente fala, então, a tecnologia, né, que pode resolver um problema, então a gente fala em um problema de mobilidade, como eu posso mapear isso? Então, é uma abertura de um software, de um sistema, de um aplicativo, e com isso eu levo mais informação para a gestão pública, consigo resolver alguns problemas ali que a gente encontra nessa área. Isso pode ser tanto desenvolvido localmente por uma startup da própria cidade, que tem um entendimento, né, grande dos dados ali da cidade, uma troca de dados, como se ela resolveu ali, existem outras cidades que provavelmente, né, passam pelos mesmos problemas. Então, replicar isso é um caminho. Aqui no Brasil hoje, né, a gente sempre falou muito sobre tecnologia e inovação no setor privado, a gente tem, né, isso muito claro, mas quando você fala em governo, né, quando você fala isso para o setor público, isso já é, né, algo que a gente já fala, nossa, ainda não está bem disseminado. Então, a gente está, acho que, num caminho em relação a isso. Então, é um desafio, sim, você desenvolver uma startup, atuar no setor público, e hoje a gente chama, né, startup que envolve tecnologia, que atua no setor público. Agora, a gente também tem um nome que é GovTech. Tem as fintechs, agora tem tem a as GovTech GovTechs. também, gostei. E por que isso é interessante? Porque passou, né, de um tempo para, né, de uns 10 anos para cá, começou, né, muito no mundo e até mais tempo na Europa, mas começou a se falar muito como que a tecnologia poderia ajudar a resolver os problemas. E quando a gente teve essas, né, disrupções no setor privado, como eu tenho o Uber, né, Uber, Airbnb, começou a ter um impacto muito grande, então por que não usar essa tecnologia no setor público? Né? Então, aí sim começou até os próprios gestores, a questão da necessidade de eficiência, os desafios, a complexidade de gerenciar a cidade, vamos usar a tecnologia. Então, atualmente, teve todo, né, o desenvolvimento da indústria 4.0, agora a gente fala sobre governo 4.0. Então, cada vez mais está, sim, crescendo essa oportunidade no setor público. Mas eu acredito que tem os desafios do seu setor público, por isso que eu acredito que ainda, né, a gente está começando nesse ecossistema de startups no setor, mas hoje no Brasil a gente já tem aí um hub de inovação, Brasil Lab, tem muito fomento que a gente já começou nesse processo de como a gente pode resolver problema do setor público com startups, gerando novas empresas, gerando, né, startups que vão resolver daqui de Piracicaba problemas, quem sabe, do mundo todo. Então, eu acredito que tem um potencial muito grande, Ciro, para daqui para frente, mas a gente entende o porquê, né, do passado isso não era tão claro. Acho que teve uma disrupção muito mais rápida por conta da competitividade, até que você comentou, no setor privado, que agora entrou essa necessidade dessa cobrança do cidadão, a cobrança que a gente tem hoje da influência de cobrar serviços melhores. A gestão pública também teve que correr atrás e falar, a gente precisa se modernizar. E aí veio também uma pandemia que acelerou tudo isso, né? Porque mesmo que as prefeituras e a gestão que não queria se acelerar, quando você passa por um processo que a gente passou de todo mundo em home office, prefeituras que nunca imaginaram ter servidores trabalhando de casa, tiveram que, né, correr atrás e também se modernizar. Então, é verdade. Isso também trouxe uma aceleração. O remoto foi para todo mundo, né? Inclusive para o setor público, né? E aí muitos serviços eram feitos, né, físicos, então assim isso gerou uma disrupção também muito grande. Acho que uma das barreiras da tecnologia a gente conseguiu vencer, né, por mais que, né, no momento, né, com uma triste pandemia, porém isso acredito que vai acelerar isso para aqui, para o nosso contexto de hoje, né, de startup. Eu acredito que acelere bastante também esse crescimento aí de soluções nessa área do setor público. Ah, super legal. Daqui a pouco já estou para fazer outra pergunta, vai guardando aqui, vai pensando, né? Como é que a Bright Cities pode trazer, se eu sou uma startup do setor público, mas fica aí, guarda aí no parking lot, que daqui a pouco a gente volta para aí, tá? Deixa eu falar para o Pedro aí, o Pedro pode dar umas dicas boas.
O Pedro, gente, além de hoje, né, estar na área de ser um agente de inovação, aí, ele esteve sempre envolvido nesse ecossistema. E aqui é que vamos ser um pouco mais dramático, né, Pedro? Eu queria antes de perguntar como fazer, quais são os principais desafios? Acho que você tem bastante pesquisa, né, Pedro? Ele tem bastante dados sobre startups. Eu queria que ele compartilhasse, vocês aí, principalmente de startups, para saber, acho que as grandes dicas, não só as dicas importantes de oportunidades, como a gente está saindo aqui com Bright Cities, com Siemens, mas também acho que a gente vai sair com muita oportunidade quando a gente também auxilia, dizendo quais são os principais desafios que você vê aí e toda essa dezenas, centenas, milhares de startups que você monitora, Pedro. Ciro, sem dúvida, o grande dilema, né, das startups é vencer o Vale da Morte e encontrar o Product Market Fit, resolvendo um problema real, né? Ou seja, fazer inovação orientada, não partir apenas de uma hipótese científica ou de um modelo de negócio, né, que nasce de uma paixão exclusivamente. E isso realmente é um grande desafio na visão macro, né? Mas olhando ao longo da trajetória, né, da jornada aí, né, from zero to hero que as startups realizam, a gente precisa entender que o ambiente de negócio, né, o ambiente de inovação e empreendedorismo é um fator determinante nesse contexto. Se a gente parar para analisar o que de fato é um ecossistema de inovação, né, para ostentar esse termo ecossistema de inovação, é preciso que haja uma estrutura completa que privilegie os pequenos empreendedores, os grandes empreendedores, né, que tem investidores de série A, que tenha diversos ambientes de inovação. Então, construir essa estrutura, essa infraestrutura de um sistema de inovação robusto, né, para que as startups possam se desenvolver, é um desafio do ambiente Brasil, né, que é um ambiente, por toda a sua complexidade, um ambiente de altíssimo risco, de altíssima dificuldade para o empreendedor. E quando nós observamos, né, na ótica também dos municípios, faltam realmente, né, falta essa infraestrutura pública, essa plataforma pública de inovação aberta que aproveite todas as vocações, as potências, para que as startups possam se desenvolver tranquilamente em todos os níveis, conectando todos os atores. E na jornada específica, e aí sem falar em vertical, sem falar, né, no contexto geral, olhando para o empreendedor de maneira geral, startup morre muito, né, pela falta de entendimento da dor real, por não fazer o modelo de gestão de inovação realmente centrado nesse contexto, pulam-se muitas vezes as etapas, né, de um design thinking bem feito, um customer development bem feito, um processo de discovery bem feito, né, a implantação de uma prova de conceito, um projeto piloto para medir o impacto dessa tecnologia em ambiente real. E muitas vezes, né, mesmo quando existe esse entendimento do empreendedor sobre a importância de fazer tudo isso, e ele encontra alguns recursos, a gente ainda tem gates, né, que travam o desenvolvimento dessa startup, pela falta, muitas vezes, de fomento, a clareza de políticas de incentivo, né, e a falta de conexão entre as iniciativas públicas, privadas, né, dos pilares... Pedro, desculpa te interromper. Quando você falou do Vale da Morte, você tem um índice de mortalidade das startups e, em média, quanto tempo elas costumam passar por esse vale? A Flávia quer falar. Oi, Flávia, você tem aí? A gente tem um dado de que as startups elas duram em média 2 anos. Uhum. E depois disso elas morrem. Então, mas quantos por cento? Porque eu tenho uma estatística que... o Pedro tem lá a estatística das 1000 e tantas que ele acompanha, por isso que eu ia perguntar, porque eu sei que não é diferente da startup tecnológica, para dizer, de uma empresa normal. Se a gente olha para a economia tradicional, bares, restaurantes, eles têm um índice acima de 90% de mortalidade nos 3 primeiros anos, e eu tenho essa impressão que é igual, mas você tem algum dado também, como a Flávia compartilhou com a gente aí, que são 2 anos? Sim, o que eu tenho é justamente essa informação, cerca de 80% das startups, né, morrem em torno de 2 anos, ou duram no máximo aí 2 anos, né, e esse 20% excedente
né, somente 5%, né, conseguem durar aí, chegar a um índice de maturidade de cerca de 5 anos, que é onde a curva, né, da tecnologia, até do processo de adoção, validação, né, entendendo até o processo, né, do conceito ali da curva de Rogers, né, do processo de adoção mesmo, do ciclo, né, de vida de uma inovação, acontece. Então, no agro, por exemplo, nós temos startups que vão ter um ciclo de maturidade de 8 anos, porque trabalham com tecnologia em ciclo de safra longa, né, e temos também startups que vão trabalhar com ciclos de 45 dias na criação de aves, por exemplo, num ciclo muito curto, onde é possível ajustar o algoritmo a cada ciclo. Então, mas esses fatores também, Ciro, é importante falar que tem também a questão de time, né, da startup, o fator da composição da equipe, né, o time também, além do time, o time, né, esses dois termos aí parecidos na escrita e bem diferentes e importantes na estruturação, né, a questão aí do acesso a funding, a presença, né, em hubs de inovação. Os hubs de inovação têm um papel fundamental como plataformas de inovação aberta que conectam, né, o mercado que está em busca de inovação, que sabe que isso pode ameaçar ou catapultar os modelos de negócio, e as startups que querem grandes clientes, grandes contas. Então, os hubs têm também um papel fundamental. Essa era a minha pergunta exatamente, os desafios, porque esses 3 ou 4 pontos que você colocou são muito importantes, e eu costumo dizer o seguinte, quando a gente é profissional, né, eu não era empreendedor, eu trabalhava como executivo de empresas, eu tinha sempre essa dificuldade, que a gente treinava, então a gente punha um cara experiente, eu vou colocar um vendedor, eu punha um vendedor experiente ao lado de um vendedor júnior, 3, 4 vendedores júniores, e saíam lá para fazer, durante um mês, um estágio no campo, né? É impressionante. Aí os 3 saíam e debutavam, iam fazer o trabalho sozinho. Um dava certo, 2 dava errado. E eu tentei começar a analisar o que fez aquele dar certo e os outros dar errado. Era dom. E eu descobri que não, que era o quê? Aquele ele continuou copiando fielmente o sucesso daquele cara experiente. E os outros 2 esqueciam detalhes importantes de um processo. Então, é mais ou menos isso, né? Você deu dica de 3 ou 4 aspectos que provavelmente 80% das startups se esquecem de prestar atenção nesses 3, 4. Por isso que eu queria trazer esse ponto e falar, gente, não se esqueçam. Eu sei que é chato, ele falou design thinking, vamos lá, vamos fazer. Não é à toa que nasceram esses processos, não saltem etapas, porque senão a chance de sucesso é muito menor. E Pedro, só para a gente passar para frente, mas acho que é importante, que áreas você na prefeitura, né? Então, assim, aterrissando lá da Raquel para você, que áreas na prefeitura você, que é um agente de inovação, está investindo? Quais são as áreas, assim, que as startups podem saber, por exemplo, que um agente de inovação está investindo hoje, né, em 2021? No olhar interno, né, no processo de gestão pública, nós temos principalmente 2 verticais, né? Primeiro, essa transformação digital do governo, apoiada em soluções GovTechs, que podem ser incorporadas, né? A gente tem, como a Raquel citou, né, o Brasil Lab, o governo do estado de São Paulo tem aqui o Ideia Gov, integrado ao Hub São Paulo, né? Nós temos agora, né, o conhecimento, né, também a ação, a iniciativa, a plataforma da Bright Cities, que também tem um portfólio super interessante. Eu acessei, fiz a minha conta para criar o meu login lá, né, porque isso realmente é de interesse hoje público, né, e temos esse olhar também para cidades inteligentes, ou seja, né, para transformar o ambiente da cidade, né, integrando soluções que podem, né, colaborar com o processo de comunicação, de demandas, né, de melhorias de serviços públicos, atendimento de urgências, manutenções, enfim, comunicações realmente diretas com o poder público e uma matriz de dados muito melhor para a gente poder trabalhar, né? Saindo daquele conceito de bando de dados e trabalhando para o banco de dados, né? Que é algo que vai nos ajudar nesse conceito. E aí, num olhar externo, né? Olhando para a política de desenvolvimento para o município, nós temos essa visão de realmente apoiar a transformação digital dos setores produtivos, principalmente nesse momento, né, que nós integramos Secretaria de Trabalho e Renda, Secretaria de Turismo e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, justamente para promover esse desenvolvimento. Piracicaba tem inúmeras vocações, né?
tem um setor produtivo muito forte, um cluster agroindustrial com grandes bandeiras multinacionais aqui presentes, o movimento agtech explodindo e uma inovação além do agro também, que começa a mostrar a sua força, a sua comunidade, hubs de inovação que se estruturam em verticais paralelas além do agro. Então, nós estamos olhando para a estruturação de uma política pública de inovação que tem um arcabouço um pouco mais forte, alinhado com o marco legal das startups nesse momento, né, que tem alguns ajustes que podem ser realizados. Essa política municipal de inovação pode contemplar políticas de incentivo como um fundo municipal de inovação, programa de incentivo à inovação. Então, são caminhos, né, para esse suporte de transformação digital, né? Nós temos também o desafio de criar esse ambiente público de inovação, nos moldes até do que é o caso aí do Hub São Paulo, como uma plataforma aberta de inovação com coworking público, aceleradora, né, Fab Lab, né, Dev, Software House, tudo isso integrado para suportar esse movimento. Então, essa é a proposta, esse é o desafio, essa é a missão, né? A gente está apenas no começo do trabalho, mas o que nos move é essa vontade imensa de transformar, né? E inovação é isso, né? Não tem receita, não tem mapa, né? Na raiz ali do conceito Lean, né? De Eric Ries, a gente muitas vezes vai errar, né? Vai ter o momento fail tech, o momento, né? Fuck up nights aí, mas a gente vai realmente aprender com isso, construir, medir, aprender em ciclo curto para fazer acontecer. Legal, super boas dicas. Obrigado, Pedro. Bom, vou fazer uma pergunta agora para a Flávia lá, que a Flávia ela tem a visão até mais... Hoje já está lá nos Estados Unidos, como ela falou, América Latina, e bastante focada no Brasil. E, Flávia, então conta para a gente o seguinte, você agora, com a tua experiência aí que você está vendo ao redor do mundo, para as startups, quais são as áreas que você mais sente, né, do dia a dia que estão em desenvolvimento para as startups aproveitarem essas oportunidades nas indústrias? Quais são, assim, as áreas que você olha e fala, olha, essa área é uma área que está em ebulição nas startups no mundo e, claro, que vai chegar para a América Latina e para o Brasil? Então, a gente vê muito aqui nos Estados Unidos, a gente tem muita startup que faz peças para o downtime. A gente vê bastante no Brasil, eu vejo as startups que eu falo são pessoas com ideias sensacionais, mas eles não têm como pôr isso no papel, né? Que é aí onde a gente entra. Mas assim, se eu te der a gente não tem um campo específico, a gente é um leque muito aberto de variedades de coisas. Porque é interessante você falar de peças, porque tradicionalmente, quando a gente pensa em inovação nas startups, a gente pensa no app, né? Alguém vai fazer um aplicativo, né? O que é mais óbvio é sempre falar, vou contratar 10, 15 programadores e vou fazer aqui. E você está dizendo que não, tem muitas startups e uma área que é fabricar peça, né? Que é indústria realmente, né? É uma inovação hard, né? A gente tem desde um biólogo que está tentando fazer... ele está tentando fazer uma parte de um estômago, usando o nosso software, ele tá bolando esse estômago que vai ser tirado do porco para ser feito uma... Oh, meu Deus, sumiu as palavras. Ele é brasileiro, pode rapaz. Falar em inglês, a gente vai tentando traduzir. Então, ela já fala downtime. Ele quer fazer o transplante desse órgão. Isso. Então, ele está tentando fazer órgãos que a gente não precise depender de uma pessoa humana para fazer esse transplante, mas ele está usando o nosso software para fazer esse bem bacana para as pessoas. Então, assim, eu tenho desde Exato. Eu tenho desde esse cara que é sensacional com essa ideia, como o cara que tem uma chapa de alumínio, de ferro como aquela, e ele faz só o design, ele vive daquilo, ele vende aquilo, né? Então, assim, eu tenho de tudo, o que você imaginar. Então, assim, eu não tenho... Flávia, aproveita então, conta um caso que você acha assim, de sucesso, ou um caso interessante de contar de quem está
Estava assim, sei lá. Você tem algum exemplo, por exemplo, de uma startup, alguém que montou uma startup de uma necessidade e está transformando no negócio? Eu tenho um rapaz brasileiro que ele perdeu o emprego por causa da nossa pandemia que a gente teve no Mundial, e ele tinha uma bicicleta encostada na garagem dele e ele resolveu fazer ela motorizada. Aí o vizinho viu, o outro viu, e ele começou a vender para essas pessoas. Aí chegou a necessidade de fazer a prototipagem dessa bicicleta, e ele não tinha material, mas ele precisava de um software, e ele descobriu que a gente tinha esse programa. Então, ele veio conversar com a gente, e a gente, lógico, fez parte dessa história dele. Ele ainda não é grande, mas ele vai se tornar grande. Não, mas já existe o negócio. Já existe o negócio, ele está sendo patenteado e tudo, isso. Que legal. É bicicleta elétrica? Bicicleta elétrica, isso. Ah, tá. Que legal, que bacana. Uma startup que nasceu de uma necessidade dele, então necessidade de um terceiro, né? Necessidade dele. A necessidade nossa é necessidade muito provavelmente de mais. Pode falar aí, vai contar a história. Ou seja, outra necessidade também que apareceu foi o iFood. A gente tem um rapaz que presta serviço para iFood e ele faz os drones que levam comida por causa da pandemia. 6 feet de distância, né? Eu não sei quantos metros são, 2 metros de distância no Brasil. 1,80 m. 1,80 m. Então, por causa da distância, não ter contato com ninguém, a iFood tem esse sistema de drones, e ele que faz os drones da iFood, ele precisava de um sistema, né? Eu imagino que seja um drone especializado, né? Não é um drone... Sim, é um drone gigante, é um drone bem grande para carregar uma caixa de isopor, dessas isopor americanas que a gente tem, que é bem robusta, exato, né? E ele está usando o nosso sistema para fazer não só o design todo do drone, como fazer a confecção, a impressão e tudo mais. Eu gosto. Eu gosto de startups que são mais concretas também, mais hardware. Apesar que meu mundo todo é software, tá? Eu, inclusive, tenho startups de software, mas eu gosto muito do mundo do hardware. Eu acho que é mais concreto para que a gente mais materializa, mais legal. Pô, super bacana, Flávia. Raquel, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que pode estar passando aqui na cabeça da startup. O que é importante aqui, gente? Para quem está aqui, para quem quiser compartilhar depois, a ideia desse vídeo aqui, essa live, a gente está gravando e vai ficar disponível como um projeto da Siemens para que a gente fique disponibilizando para todas as startups daqui para frente. Então, isso aqui fica vivo, por isso que eu acho que é importante. A gente sempre dá muita dica, até para quem vai assistir depois de gravado, tá? Raquel, quais, assim, dos indicadores que vocês medem, você teria, assim, dizer quem está mais avançado, quem está mais numa direção de inovação, e prefeituras que vocês analisaram no Brasil? Pode dar uma referência mundial, mas, assim, se eu fosse uma startup, eu falo, poxa, quero entrar nesse GovTech, legal. Perdi o FinTech, perdi o Low-Tech, perdi o X-Tech, e agora a Agrotech. Agora eu quero aproveitar esse GovTech e ver quais são os problemas. Já me cadastrei na Bright Cities, já comecei a entender quais são as cidades que eu deveria me focar como startup. Vamos tirar Piracicaba, tá? Pode tirar, senão o Pedro vai puxar tudo para ele lá. Muito legal. Bom, o conceito de cidades inteligentes, né, recursos, usa bem os recursos financeiros, seja de pessoas, em todas as áreas, né? Então, quando a gente fala de uma cidade que tem segurança, saúde, educação, meio ambiente, urbanismo, são diversas áreas aí, diversas possibilidades aí que vocês têm, né, que as startups têm de resolver problemas. Então, é muito amplo, né? O que eu recomendo é a gente pensar como um cidadão, o próprio cidadão. Quais são os desafios que hoje você vivencia na sua cidade? Né? Porque os desafios que você tem é uma dor que, né, outros cidadãos têm, ou que a gestão pública pode ter em desenvolver ou entregar esse serviço de uma maneira mais eficiente. Então, eu pensaria no meu dia a dia ali. Agora, quando a gente fala do Brasil, né, hoje a gente sim
avalia o Brasil todo, a gente tem uma plataforma Brasil, Estados Unidos e 70 cidades no exterior. A gente tem muitas soluções na área de mobilidade, tá? Não estou dizendo que é a área que mais precisa, mas assim, virou o boom, acho que da questão da tecnologia começou ali muito na área de mobilidade. E aí a gente foi, a área da segurança também tem diversas, a Siemens mesmo tem assim um portfólio muito grande de soluções aí para setor público. Então, assim, o que mais acho que a gente tem de quantidade é mobilidade, segurança. O que eu vejo que tem uma oportunidade grande na área de educação. A gente não tem tantos, né, soluções. É claro que quando a gente fala do mundo todo, sim, a gente tem, mas acho que tem uma oportunidade muito grande, ainda mais agora, né? Que a gente teve que mudar o formato o ensino à distância. Isso abriu também a cabeça, possibilidades de como que a gente pode deixar isso mais interativo. Então, também tem uma área bem grande para explorar. Então, tem diversas oportunidades. A gente está falando aí de 10 áreas, né, que a gente pode avaliar em termos de desafios. Tem alguma cidade, Raquel, que você acha que no Brasil esteja mais evoluída? Ou para alguém que queira buscar uma ideia fora do Brasil, vai lá para aquela cidade, lá para a Califórnia, claro, é meio óbvio alguns estudar, mas assim, tem alguma cidade que você diga aqui no Brasil, olha, isso é uma referência, ou vai copiar alguma coisa, vai ter uma ideia de algum lugar fora? Tem sim. E aí, quando a gente fala, então, qual é o conceito, a cidade tem que fazer isso bem nas 10 áreas. Então, assim, na nossa visão e a visão de algumas consultorias, não ainda existe uma cidade inteligente no mundo. Tem cidades que estão com grandes projetos já evoluídos em relação a isso, mas tem já cidades referências, né? Então, Barcelona, quando você fala global, Barcelona, Nova York, Londres, né? Singapura, que é a nação, né, inteligente que eles falam. Então, assim, Chicago, a gente tem, né, diversas cidades aí no mundo que são referências que já estão muito avançadas, ou seja, já estão absorvendo tecnologia, entregando, né, utilizando esse mundo de dados que é possível de ser gerado pela tecnologia, gerenciando melhor a cidade, utilizando a tecnologia e a inovação. No Brasil, a gente também tem, né, muitas cidades com iniciativas de cidades inteligentes, e aí tem Campinas é uma cidade também referência, Curitiba, Belo Horizonte, a gente tem, mas tem diversas iniciativas também locais, né? Juazeiro do Norte, que é uma cidade que, né, começou a aparecer nesse mundo, nesse mapa de cidades inteligentes, colocou o primeiro plano de cidade inteligente. Então, assim, nós temos iniciativas, né? A gente não tem uma cidade que é considerada cidade inteligente ainda, mas estamos caminhando para que o conceito seja absorvido cada vez mais, para que a gente tenha esse conceito em breve, cidades mais inteligentes aí no Brasil, né? A nossa visão, a gente tem que entender qual que é a situação e, né, infraestrutura atual e ir acoplando essas soluções. Então, assim, a Flávia acho que citou muito bem, né, alguns exemplos de como a gente resolveu coisas que se tornaram problemas. Então, vou criar aí um órgão sem depender de uma outra pessoa. Como que a gente faz usando tecnologia? Eu resolvo um problema que existe hoje, que é a falta, né, a questão da limitação de doação de órgão. Não, mas eu tenho a questão da mobilidade, então vou incentivar a questão da bicicleta elétrica. Então, isso está sendo criado, né, acho que a todo momento, mas tem um mundo de oportunidades aí, isso que eu acho que é bem interessante, né, explorar. Tem desafios, obviamente, quando a gente fala de gestão pública, tem desafios, né, de ser uma venda morosa, de ser algo que a inovação ainda não está 100% abraçada aí por todos os gestores públicos, é algo novo, porém os desafios são complexos, são gigantes, então, ao mesmo tempo, tem muita oportunidade aí para ser resolvido. Então, a minha recomendação é entenda o que você, né, acredita, vivencia aí de dor, e aí, com isso, você pode chegar a uma solução. Eu acho que o que é interessante quando a gente fala de cidades inteligentes, né, não necessariamente você tem que vender para o setor público, né? Se você pode resolver o problema da mobilidade da cidade, de co-sharing, né, de sharing, né? A gente compartilhava carros compartilhados, deixava o carro na rua, você ia lá, abria ele com o celular, então a gente estava tentando que o carro comum você alugasse o carro por hora, ficava lá, como tem algumas iniciativas. Então, quer dizer, para quem está pensando em startup, não necessariamente você tem que pensar em fazer negócio com o governo, mas sim tornar cidades inteligentes é o que vai ter de grande oportunidade, independente se a venda vai, sei lá, não deu certo o patinete, mas uma bicicleta elétrica, como a Flávia está dizendo, de repente você resolve o problema de mobilidade em cidades que não são planas
e você deu uma ajuda, tornando a cidade mais inteligente, não necessariamente tem que vender para o governo, né? Não, e ótimo, você trouxe um outro ponto, você resolveu um problema, né, que é um desafio da cidade, mas não é um problema que talvez a gestão pública ou não consiga abraçar, ou não consiga, e você foi lá e desenvolveu, ofertou aí um serviço. É muito o que a gente fala, né, até a entrada do Uber, né, a necessidade da movimentação. Não, então vamos fazer a questão de ter um aplicativo para eu ter mais rápido. Já existia o táxi, já existia, né, transporte público, mas no Brasil o transporte público tem um desafio enorme ainda, não é suficiente. Então, né, como que a gente criou um outro serviço que isso fez com que suprisse a necessidade daquela dor que aquele cidadão está passando. Então, ótimo exemplo, e eu acho puxar também disso, não necessariamente a venda tem que ser para a gestão pública. Para o setor público, que é moroso, pode às vezes ser mais difícil, né? O Pedro, pergunta lá, né, que eu acho que aí a tua experiência com startup, né? Tá bacana, a gente está falando de tudo isso, mas as startups já existiam há 2 anos, só que agora ela vai ter que acelerar essa inovação, acho que isso que é o mais crítico. E você está me dizendo aí que você não pode deixar de fazer todas as etapas, nem saltar, nem pular alguma dessas etapas. Qual é a dica que você tem para acelerar, então? Eu tenho uma startup, vou seguir o que você disse fielmente, para não correr o risco de pular uma etapa, porém, como é que eu encurto esse prazo? Por exemplo, você pode colabora com outro, entra num projeto colaborativo, você precisa desenvolver uma área, vê se não tem alguém fornecendo junta, procura no mundo. O que você tem assim como dica para que as startups pudessem acelerar ainda mais a inovação delas? Esse estágio inicial, Ciro, que é relativo, então, ao processo de gestão da inovação, ideação, desenvolvimento que antecede a atração, ele é fundamental, mas ele também não pode perder muito tempo, né? Senão a startup também, né, perde a potencial janela de oportunidade. Agora, na construção, agora, para tangibilizar isso de fato, é muito importante que a startup busque se conectar, né, com ambientes de suporte. E aí nós estamos falando, né, de incubadoras que oferecem, por exemplo, um acesso a editais, né, recursos de fomento e aí de ordem reembolsáveis e não reembolsáveis que podem ajudar o desenvolvimento da pesquisa inovativa. Mas o que a Flávia trouxe hoje aqui é muito importante que fique, né, bem claro, que venha à luz aí de todo mundo que está participando, que vai assistir, que nos assiste em outro momento, que é a oportunidade de se conectar com grandes empresas, né, como a Siemens, que oferecem ferramentas de suporte, né, ferramentas que podem favorecer o desenvolvimento da tua inovação. Ou seja, uma coisa é você enxergar a oportunidade, modelar um negócio, né, modelar até a arquitetura de um sistema ou de uma solução, né, como as soluções que podem ser manufaturadas, modeladas, desenvolvidas a partir das soluções Siemens que a Flávia nos traz, né? Esse processo ele precisa ser muito bem compreendido e aproveitado, porque quando nós aproveitamos esse suporte, né, nós temos então uma jornada já acelerada, porque utilizamos uma plataforma ideal que nos dá a chance de prototipar, experimentar, e se for de fato, né, uma solução completa, ela vai permitir a escalabilidade já em um ambiente seguro, ou seja, não vou ter que pensar depois em migrar a minha infraestrutura para um outro ambiente de desenvolvimento, né? Então, iniciativas que trazem, né, as ferramentas de suporte, tecnologias de desenvolvimento, plataformas, né, open source, né, colaborativas para desenvolvimento, que tem esses recursos, como hoje a Siemens aqui propõe, né, favorecem demais o processo, Ciro. E aí, depois, né, uma vez feito esse MVP precisa ser colocado à prova em ambiente real. Então, teste a sua inovação com o cliente que ajudou você a fazer o desenvolvimento, que te ajudou na construção da proposta de valor, se você fez um bom trabalho. Agora, volte a esse cliente com o MVP e diz a ele, olha, era isso que você precisava? Vamos testar, vamos ver se isso funciona, vamos mensurar o impacto dessa tecnologia, dessa solução, desse produto que nós conseguimos modelar a partir da solução Siemens, que foi dada gratuitamente para a gente utilizar por um período.
com um suporte incrível, né? Não deixando nada a desejar as maiores empresas do mundo, que a gente pode usar na nossa startup e já tem um ponto de partida muito mais bacana, gerando valor desde o começo. Então, isso é um ponto fundamental. Né? Legal. Ah, bom, já que você fez a alavanca, eu vou ser provocativo aqui. Manda. Você fez um comentário, eu vou ser provocativo aqui a Flávia. Né? O bom do Pinga Fogo é que a gente, como mediador, eu posso fazer as perguntas todas que eu quiser para ela. E, não, Flávia, é assim, ó. Eu sempre acho que a economia está passando de startup do mundo, vai passar por um momento de colaboração muito grande. Imagine que aí o teu exemplo que você deu dessa pessoa que ia fazer uma bicicleta, imagine que ela fosse fazer uma bicicleta, ela não quer que a bicicleta seja roubada, ela vai colocar lá para alocar na cidade dela. Vamos fazer mobilidade, eu vou colocar que nem aquelas bicicletas que existem em São Paulo para as pessoas locarem. Bom, se eu puser uma bicicleta, se eu comprar ela dos tradicionais fornecedores, eu vou ter um problema porque podem roubar a bicicleta para usar o pneu, a roda, em outra. Então, eu tenho que configurar ela toda diferente para que a gente evite o roubo, né? Mas aí eu vou fazer tudo sozinho. Eu sou uma startup, eu tenho uma dificuldade de fazer tudo sozinho. Eu acho que muito vai ser... Pô, se de repente eu pego uma startup no Recife, uma outra startup aqui em Vitória, um faz o quadro, eu faço o selinho, ele faz a bicicleta, tem uma outra startup que só quer fazer a parte de comercialização. Então, esse desenvolvimento de produto colaborativo, né, com pessoas remotas, necessitariam, primeiro, de uma ferramenta para fazer um desenvolvimento de um produto remoto. Segundo, eu sou uma startup. Startup, eu sei, aí o Pedro disse um negócio legal, eu preciso de bastante ferramentas, etc, etc. Mas ferramenta custa caro. Você me ajuda? Opa! Bom, lógico! A gente costuma dizer que o Solid Edge, esse programa ele está tomando... A gente começou com o Solid Edge. Estou descobrindo que a gente está em vias de abrir outros produtos para o Brasil. A gente já faz isso aqui nos Estados Unidos com alguns produtos. Estamos em vias de fazer com o Brasil. Nesse momento, a gente está fazendo com o quê? Com o Solid Edge. O Solid Edge ele é uma indústria 4.0 dentro de uma caixinha para uma empresa pequena que está começando agora. Por quê? Porque a gente tem tudo que a pessoa precisa, tudo que essa empresa precisa. Espera um pouquinho só vamos só garantir para as startups que vão nos ouvir aqui, tá? Porque depois vai ter um monte de gente que vai sair, não vai dar nem para fazer chat. Tem gente que vai assistir depois de pronto. Tá. Ele vem um pedacinho da ferramenta ou você dá a ferramenta como um todo para a gente utilizar? A gente te dá a ferramenta completa. Como se eu fosse uma grande montadora. Completa. A gente te dá CAD, CAM e CAI. E a gente ainda te dá design de tubulação, te dá design de eletricidade e te dá technical publishing, que é para quem faz o manual de instrução com aquelas peças que foram criadas. Show, excelente, excelente. É maravilhoso. E como é que eu aplico? Como é que a minha startup aplica para isso? Eu quero fabricar alguma coisa, mas quero usar top do mundo, que é da Siemens. Como é que eu faço? Temos um link que vai ser disponibilizado por vocês. Legal. Que você vai nesse link na internet, que é no site da Siemens, preenche esse formulário para participar desse programa. Você tem que ter uma excelente ideia, qualquer ideia é bem-vinda. A gente vai te receber. Vem aqui que a gente vai te receber. Tem essa ideia, vem para cá. Se você tem qualquer produto ou serviço, vem para cá que a gente vai conversar. Agora, tem as condições. Não é pegadinha. Nós não temos pegadinha, tá? Não tem pegadinha do Faustão. Não é aquele trial que depois de 30 dias vocês começam a faturar. Como? Não é aquele trial que você usa 30 dias e depois começa a faturar automaticamente. Não, não tem essa. É 1 ano de licença grátis para a pessoa utilizar na sua totalidade. Depois de 1 ano, essa ferramenta vai parar. Então, desse 1 ano, esse indivíduo, essa startup, tem que entrar em contato com a gente para falar o que eu vou fazer. Vou continuar com a Siemens, vou comprar o software, vou alugar o software, o que eu vou fazer? Tá?
A gente está aqui para ouvir. Tem também a possibilidade de acontecer, termos uma pandemia. E todo mundo foi com seus negócios água abaixo. Vem conversar com a gente. A gente está aberto para conversar. A Siemens não é uma empresa que você não pode vir aqui e não conversar. Não. A gente quer conversar com você. A gente quer te ouvir. Vem aqui, fala com a gente. A gente está aqui para te ouvir. Mas não falei das condições. Vou falar das condições, que são as regras para você aplicar. Eu fiz aqui uma colinha, porque eu nunca sei de cor. Então, você tem que... Tá pronto. Essas são as regras. Pronto. As regras são possuir uma startup que seja menos de 3 anos. Então, ela não pode ser uma startup que está há 10 anos no mercado. 10 anos de mercado, você não é mais uma startup, né? Porque você conseguiu evoluir. A gente evolui, né? Você tem que ter um faturamento de menos de $1 milhão. E você tem que ter menos de $1 milhão de ajuda do governo. Viu, Flávio? Você está há muito tempo. Ela tem que pertencer ao Simples. Até R$4.800.000 de faturamento ano. Ou seja, 90% das empresas no Brasil, de startup, 100% das empresas. Exatamente. Então, o programa está aí. Com menos de 3 anos. O programa está aí. Só se inscreve e vem falar comigo, porque depois disso você vai bater um papo comigo. Tem que passar pela entrevista comigo. Ótimo, excelente. Não, assim, uma iniciativa de ouro. Sensacional. Parabéns. Quem não quer ser patrocinado por uma Siemens, por favor? Não, você vê que a Raquel deu a conjuntura mundial, brasileira, setor público, Pedro aterrissou, dizendo que, então, como é que eu acelero as startups que já estão aceleradas? Precisa de ferramenta. A ferramenta custa dinheiro, claro, a gente sabe que a ferramenta custa dinheiro, principalmente as boas ferramentas, né? E aí, 12 meses de uma ferramenta para desenvolver um protótipo, desenvolver um produto é sensacional. Você já tem o link aí na plataforma? Já está lá o link, para quem quiser aplicar para o programa. Opa, tem que responder um questionário. Depois a gente aplica, assim, a gente passa para todo mundo, tá? Isso. Deixa eu fazer assim, então, só para a gente fazer uma rodada que está bem adiantado aí, eu ia pedir para uma rodada rápida. Eu só queria falar mais uma coisinha. Continua. Depois dessa boa notícia, tiver mais um, vai colocando aqui, a gente fica até às 11 horas da noite. As startups vão adorar. É só para a pessoa que vai investir, que vai aplicar para a startup da Siemens, a gente toma conta dessa pessoa, a gente embrace essa pessoa, né? Vem aqui. Existe um programa, não é só a utilização da ferramenta. Não. Tem um programa? Tem um programa. A gente te dá... se chama Easy Learning, a gente te dá um treinamento online, on demand, tá? Então, a pessoa que não sabe muito mexer no software, a gente acaba explicando para eles o que fazer. Lógico que ele vai ter que trabalhar por si só e... Claro, mas tem uma ajuda, não é tá aqui o software e se vira. Exatamente. Eu, Pedro e a Raquel estamos aplicando, tá? Saindo aqui, a gente já aqui por chat... Vamos inventar alguma coisa que nós três... Olha, o que vocês Ela conhece a necessidade. Pedro está na prática de uma cidade. Curioso, então vamos lá. Então, a gente dá suporte. Então, assim, suporte, não conseguiu fazer a instalação, deu problema na instalação, o computador quebrou. O que a gente faz? A gente tem suporte para o Brasil inteiro, tá? São empresas que trabalham juntamente com a gente, com a Siemens, são parceiros nossos. Às vezes não tem o nome Siemens, mas eles são parceiros da Siemens, então eles carregam o nosso nome, tá? Mas eles vão sempre dar suporte para essas empresas e tem as comunidades de engenheiros do mundo inteiro, que essa comunidade ela fica dentro do nosso site, a gente dá o endereço para a pessoa que participa desse programa. Tem acesso. Então, assim, ele nunca vai ficar sem uma resposta. Como é que faz a roda? Ele escreve lá e alguém vai responder para ele. Entendeu? Então, assim, tem suporte de todos os lados. É um mundo que eu falei que é colaborativo. Cada vez mais você vai no mundo colaborativo. Tendo uma ferramenta de colaboração é o que ajuda mesmo. E assim, a gente quer ajudar. Vem falar com a gente. Não tem medo. Aplica! Aplique já. Ótimo, excelente, muito bom. Eu queria fazer uma pergunta assim, e uma rodada aí, se vocês quiserem fazer um comentário final. Uma pergunta e aí vocês podem fazer o comentário final.
Raquel, eu sou uma startup. Poderia trabalhar com a Bright Cities? O que eu faço para entrar e, de alguma maneira, estar envolvido no Bright Cities para ver as necessidades das Smart Cities e entrar nesse ecossistema? E aí, Legal. se vai fazer alguma conclusão para as startups, fique à vontade aí, tá? Não, bacana. Não, sem dúvida, sim. Acho que se você é uma startup, a gente tem, além da plataforma gerar um diagnóstico, esse mapeamento de cidades, a gente tem um marketplace que tem mais de 1.000 soluções mapeadas pelas 10 áreas. Então, já é um mundo ali de oportunidade de entender o que já está sendo feito nessa área de tecnologia. Não só, né, tem startups, mas também tem grandes empresas lá, assim, que são, né, inspirações. Eu acho que bem para fechar, assim, acho que muito interessante esse ponto da Flávia, né? E mesmo a discussão que a gente trouxe hoje, acho que não é Desculpa, assim, eu sou uma startup, eu tenho uma solução, eu quero criar uma solução, ou eu tenho uma solução de um Smart Cities, que eu entendo que é de Smart Cities. Controla o semáforo, o tráfego, sei lá, identificação facial. Como é que eu faço eu posso fazer parte do teu ecossistema? Pode fazer parte do ecossistema, é só entrar também no site, depois eu peço para a gente colocar o link aqui e se cadastrar, é gratuito, daí você entra nesse mapa de soluções, hoje a gente tem mais de 1.000 soluções mapeadas, você entra como uma solução e o gestor público, quando entra na Bright Cities e busca, né, resolver o problema, você aparece como das possíveis soluções, então é gratuito também o cadastro, né? Então a gente também é um marketplace, a empresa pode se expor lá. Exatamente, a gente fala que é o mercado livre de cidades, né? Então, eu tenho soluções, eu tenho gestores públicos buscando isso, e aí é um ecossistema ali, né? Um marketplace mesmo que a gente tem fomentado para ter esse encontro, né? Tanto de startups quanto de empresas maiores, mas para startup acho que é essencial, porque eles estão começando, né? E querendo ampliar aí o escopo. O que a gente pode ajudar, principalmente, Ciro, se eu sou uma startup, como você falou, e eu resolvo o problema, né, de semáforo, eu consigo dar o indicador, né, levantar qualquer performance da cidade que tem problemas nessa parte de mobilidade. Então, não dá para a gente ir nos 5.500, né, municípios de uma vez só. Então, tem que ser mais assertivo. Eu vou para onde? Eu vou para, né, a igreja citou, eu vou para BH, eu vou para qual cidade? Cidades grandes, não, eu resolvo cidades pequenas. Então, assim, a gente consegue ajudar no mapeamento de potenciais clientes. Acho que esse vai ser um grande ganho aí para todo mundo. Show de bola. Parabéns, Raquel. Super obrigado pelo teu tempo aí durante a live hoje. Super produtivo. Eu também vou me inscrever lá na Smart Cities. Não, se inscreva assim para fechar. Eu acho que só para, né, eu sei que a gente estava finalizando, mas achei bem interessante. Tranquilo, tá tranquilo ainda, tá? A participação aí, né, da gente ter, né, a Flávia, o ecossistema de inovação, né, a gestão. Muita gente perguntou aqui, mas como que a gente faz para fomentar? Aqui acho que tem um grande exemplo, né? Acho que assim, o setor, para a gente ter um ecossistema de inovação que funcione, a gente precisa, né, de todos os, não só do setor público, a gente precisa do setor privado, a gente precisa da academia. Então, assim, aqui acho que a gente trouxe das organizações, acho que aqui tem exemplos, né? Flávia do setor privado, Siemens, né, aí investindo e fomentando esse ecossistema, dando mais subsídios para que as startups sobrevivam, para a gente diminuir, né, aquela porcentagem de startups. O Pedro aí com 2 papéis também fomentando a questão de aceleração das startups e também da gestão, representando aí a gestão pública. Ciro, vocês como organização de Novi, que vem aí, né, fomentando conhecimento nessa área. Hoje, esse evento é isso, assim, sensacional. Então, assim, acho que esse é e vocês, startups que estão aqui, que acreditam, né, e estão aí buscando conhecimento para evoluir. Então, acho que aqui a gente tem um grande exemplo, muito interessante, e parabéns. Acho que é isso que vai fazer. A gente não pode só esperar, né, do governo, como a gente também precisa fomentar, né, tudo isso e ter nosso papel. São as empresas que vão transformar a nossa sociedade. Né? Juntos, acho que cada um tem seu papel e somos juntos. Isso é o ecossistema de sucesso e de inovação. Obrigado, Raquel. Obrigado por tudo aí. E, Pedrão, aí eu sou uma startup. O que eu faço? Eu sou uma startup e quero ir lá para Piracicaba. Eu sou uma startup e vi aqui a nossa live, já sei lá. Já liguei para a Flávia, já apliquei lá, mas quero ir lá para Piracicaba, trabalhar na indústria automotiva de Piracicaba, quero trabalhar na Caterpillar, oferecer minha solução para a indústria de açúcar e álcool, etc. O que eu faço lá? Aí eu vou bater na casa do Pedro. Pedro, como é que você me ajuda lá?
Então, o melhor caminho para quem quiser empreender em Piracicaba, e é um ambiente muito favorável para quem quer empreender, é procurar hoje, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo para fazer um soft landing, né, que eu posso fazer esse direcionamento, que é o meu papel como agente de inovação, orientar sobre o processo, né, de entrada em distritos industriais, entrada nos hubs de inovação, acesso ao parque tecnológico, estrutura legal de suporte para a inovação, conexão com institutos de pesquisa, incubadora, SEBRAE, entidades de classe dedicadas ao tema. Temos aqui um arranjo produtivo local do álcool, uma cidade com uma indústria muito forte, né, com grandes bandeiras em diversos setores. Então, Piracicaba realmente, né, é uma cidade muito boa, no eixo central do estado de São Paulo, próximo aos principais parques tecnológicos do estado, próxima, né, do Porto de Santos, muito bem estruturada como uma cidade, né, que tem, né, toda a possibilidade de se tornar uma grande cidade com as características, né, uma grande metrópole com as características ainda de qualidade. O Pedro não é um agente de mudança, de inovação. O Pedro é um agente de vendas da cidade, né? Ele vende a nossa cidade. É piracicabano apaixonado, né? É isso aí. Pedro, super obrigado também. Boa noite, parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí. Conte conosco, ele Novi, sempre que precisar, tá ok? Eu que agradeço, Ciro. Eu agradeço o carinho, a possibilidade de ter, né, você, a Simone, todos os parceiros da Rede Novi aí como amigos, acima de tudo, né, colaborando para o desenvolvimento do nosso ecossistema de maneira integrada. Fechado. Essa super conexão hoje aí com a Raquel, a Flávia, né, da Siemens com a Bright Cities, que sem dúvida são soluções que nós queremos trazer a Piracicaba. Né? Vou me conectar diretamente também com a Flávia para fazer uma campanha direcionada às indústrias do município, né, as startups, para que elas entendam. O mais gostoso disso aqui é que a gente gerou negócio entre a gente mesmo aqui, né? E vou recomendar, né? Vou recomendar aos outros agentes públicos que observam esse esforço, né, e trabalham para esse esforço de transformação digital, a plataforma Bright Cities, e sempre, né, Ciro, ficar aí pertinho dos movimentos que Novi faz, porque para nós é muito bom ter essa centralidade do interior paulista se conectando aí pelo propósito. Obrigado. Obrigado, Pedro. Flávia, já que você fez todo agora aí a venda, que é outra vendedora, né? A gente hoje aqui tem Raquel, tem Pedro, tem Flávia. Da próxima vez eu juro que eu vou trazer gente técnica. Faz parte. E isso é muito importante até para as startups, né? Não basta ter uma boa ideia, tem que ser muito bom vendedor. Que montar uma empresa não é fácil, é difícil, mas vender é mais difícil ainda. E aí, quais são as considerações finais aí para quem é uma startup? Você quase que deu já dica na fala anterior, mas para se despedir aí das startups, a mensagem da Siemens para a gente, Flávia. Obrigado de novo pelo teu tempo aí nos Estados Unidos hoje, estar aqui com a gente quase 1h15. Aqui são 5h15, eu estou bem ainda. É que os Estados Unidos se janta às 6h, né? Então, exatamente. Fica, agora que está começando o verão, mais ou menos, fica escuro às 9h. Então, você perde meio o referencial das coisas. Do horário. Né? Mas, olha, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não tenha medo de aplicar para o programa Aplique da startup. Aplique já, vamos fazer a campanha, aplique já. Porque assim, a gente tem solução, a gente tem mais de 800 soluções. E agora, sabendo que a Siemens vai abrir um leque de softwares para o mercado todo, por que não? Aplica, vem conversar com a gente. A sua aplicação vai vir para a minha mão e eu vou conversar com você. Então, assim, também, porque a gente quer ser tão successful quanto vocês. Fechado, Flávia. Flávia, Tá super bom? obrigado. Mais uma vez, super obrigado a todo mundo aqui. Imagina. A vocês que estão aqui hoje assistindo a nossa live, que vão assistir ao longo do tempo. A ideia nossa é essa live vai novamente para ser publicada para todas as startups a qualquer momento. Sem dúvida nenhuma, vai gerar muito interesse
tanto na Bright Cities como na Prefeitura de Piracicaba, e esse apoio do Pedro e a Flávia, claro, com ferramental. Eu acho que a gente atingiu aqui o super objetivo. A gente tem milhares de lives ao longo do tempo e a gente sempre tenta fazer uma live que tem um tema que possa realmente fazer uma diferença, né? A gente voltar para casa amanhã, acordar e pensar, poxa, existem coisas diferentes que eu não tinha visto, existem modelos que eu não havia conhecido. Muito mais do que falar de Squad, de Scrum e de Lean, coisas que tem bastante live com bastante gente especializada. Eu acho que a gente super atingiu, gente. Vocês três são baita fera nesse assunto aqui. Eu fico muito contente e é uma honra de poder ter estado com vocês, intermediado isso aqui. É uma honra mesmo. Me sinto bastante orgulhoso em nome do Inovi. Muito obrigado. Eu vou pedir, porque eu gostei do videozinho, para encerramento, se a gente puder passar aquele videozinho super bem feito. Dá isso aí. Gente, sucesso, você das startups. Contem com a gente, precisando, tem todos os contatos aqui. E vamos para frente. Temos muito ainda a conquistar, e principalmente no 2021, gente. Tchau. Parabéns vocês, Ciro, também pela mediação. Obrigado, super obrigado, gente. Ciro, por favor, Oi. pede para todo mundo abrir a câmera e a gente fazer uma foto. Não, já pediu, tá público ou não? Pessoal, abre a câmera aí para a gente fazer uma foto. Todo mundo que está aí, ótimo. Vamos lá, a primeira turma. Isso. A Simone aí, querida. A minha está bloqueada. Opa, desbloqueia aí do Marco. Aí ele mesmo. Olha aí como a tecnologia é sensacional. Mesmo o Gilson Ah, aí de longe está vendo, está assistindo, não perde né? Não Marco, está perdendo Gilson tá no evento. carro. Isso é tecnologia. Vamos lá. Cissa, faz a foto? Já fez. Ótimo. Já fez Bom, assim. gente, uma boa noite, parabéns. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite, parabéns a todos, viu? Parabéns, Vinci. Parabéns, Paulo. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Muito prazer, muito obrigado. Imagina, prazer foi nosso. Aplica! Tchau. A Siemens sabe que a sua ideia vale muito. E todo o seu esforço precisa se transformar rapidamente em produto e gerar valor. Sua ideia, sua startup, sua empresa incubada precisa acelerar para acompanhar as tendências de mercado. Se você tem uma grande ideia ou um grande projeto, deixa a Siemens te ajudar a realizar esse sonho. A Siemens está disponibilizando todo o portfólio de soluções digitais do Accelerator e também a nossa equipe de especialistas para ajudar empresas como a sua a evoluírem, tendo acesso ao que há de mais tecnológico e transformação digital no mundo para competir de igual para igual com as maiores empresas do mercado. Porque é agora que você mais precisa desse apoio. E é agora que estamos prontos para acelerar. Compartilhe sua ideia, ela vale a pena. Startup com Siemens. Muito Aí. bom, excelente, Muito parabéns. bom! Parabéns É lindo a esse todos. programa, eu adoro esse programa. Olha, Ó, o que vocês precisarem, hein? Vem, fala comigo, tá? mandou bem, Flávia. Imagina. Muito bom. Obrigada, pessoal. Até Beijo. mais. Tchau, Beijo pra gente. vocês. Tchau. Paulo. Valeu, tchau. Tchau. Paulo. Valeu, gente. Valeu demais, hein? Valeu, Vincenzo. Valeu, Pedro. Valeu, Obrigado.